Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos. Fico muito feliz de ver vocês aqui, para que nós possamos juntos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus verdadeiro. E com certeza não será diferente. O Espírito Santo há de trazer a cada um de nós a sabedoria e o entendimento da palavra. Amém? Eu confesso aos irmãos que quando eu recebi o convite para ministrar no culto de ação social, eu estava muito tranquilo, porque quando eu recebi o convite, me veio à mente, há uns anos atrás, eu fui convidado para ministrar na PAI, aniversário da PAI, e me deram um desafio ali na PAI. A diretora pediu que eu ministrasse o trabalho da PAI dentro da Bíblia. Se a Bíblia relata algo parecido com o que a PAI fazia, o que a PAI faz. E Deus me deu uma palavra sobre aqueles 4 homens carregando um paralítico. Até então eu fiquei tranquilo. Mas quando foi ontem, Deus falou, não é esta a palavra que você vai ministrar. Não deixa de ser uma ação social, o que aqueles 4 homens fizeram em prol daquele paralítico. Mas eu quero que você fale para a igreja, a ação social relacionado com a obra da igreja em si. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 25. O tema da minha mensagem é Ação Social, um princípio bíblico. Lucas 10, 25 é um texto muito conhecido. Eu lembro de uma ministração do pastor Fredson dentro desse texto. Nós vamos apenas fazer a leitura desse texto. A palavra do Senhor diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Os irmãos podem assentar.
Queridos, o que me chama a atenção aqui nesse texto, em relação à ação social, é que o intérprete da lei, o mestre da lei, o conhecedor da lei, ele faz uma pergunta a Jesus falando: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E muitas das vezes nós pensamos: eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confessei Jesus com a minha boca que Ele é o Senhor. Eu passei pelas águas. Eu sou dizimista. Eu não perco os cultos. E muitos acreditam que esses atos apenas é o suficiente para que ele possa ser enquadrado num processo de salvação. A salvação é processo. A vida eterna exige de nós atitudes. E Jesus deixa para este homem aqui uma parábola, mostrando para esse homem e para nós que nós só vamos herdar a vida eterna se nós realmente cumprir o segundo ponto, o segundo resumo dos 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo está ligado à prática da ação social. E antes de caminharmos dentro da Bíblia, um sociólogo chamado Max Weber, em uma das suas obras, A Teoria da Ação Social, ele fala que a ação social se define como qualquer ação que um sujeito realiza no meio social em que ele vive. E essa ação deve possuir sentido para quem o pratica. Esse sociólogo, ele fala que a ação social está também ligada a outro. Ou seja, ela tem como objetivo uma intenção que é orientada para o outro. Em outras palavras, ele fala que a ação social é uma ação intencional de um indivíduo que, por sua vez, espera uma resposta do outro. Olha a situação desse homem, da parábola. Ele estava semi-morto. Ele precisava que alguém chegasse ali e o acolhesse. A ação social está ligado ao amor. E como que fica a prática da ação social para a igreja? Além da distribuição de alimentos, a igreja pode fazer visitas aos asilos. A igreja pode dar apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. A igreja pode fazer campanhas de doação de roupas. A igreja pode buscar ter serviços de saúde, reformas em comunidades, aula de capacitação profissional, atividades para jovens e adolescentes, apoio psicológico, projetos ambientais. Selecionei 10 ações sociais que a igreja pode fazer. Mas isso precisa de amor, entendimento da necessidade do próximo. Eu disse na terça-feira, no Conhecendo a Bíblia, há muitos estudos na Bíblia que são muito simples. A Bíblia é simples. O que complica a Bíblia é o homem. O Evangelho é simples. Jesus é simples. Mas a simplicidade está ficando cada dia mais distante de nós. Às vezes nós pensamos que sabemos tudo, dominamos tudo. Queridos, ninguém tropeça em montanha, mas porém tropeça em pedrinhas. São as pedrinhas no caminho que a gente não percebe, é que nos leva à queda às vezes. E há muitos detalhes na Bíblia. Se a igreja não despertar para viver esses detalhes, muitos terão surpresas no grande dia de prestar contas ao Senhor.
é muito sério. O culto de ação social vai além de distribuição de cesta básica. O culto de ação social precisa ser praticado pela igreja de uma forma mais calorosa, de uma forma mais consciente. O meu próximo, ele precisa não apenas da palavra de amor, de uma palavra de carinho, mas o meu próximo precisa também de ter as necessidades atendidas. É muito sério, irmãos. E essas 10 ações que eu coloquei aqui, ela ajuda a fortalecer os laços comunitários e incentiva o amor ao próximo. Agora, voltando para o nosso texto do bom samaritano. Quando falamos em ação social, nós estamos falando do amor em ação. E dentro desse texto, o chamado para servir. Todos nós somos chamados para sermos servos, servir. Esta parábola do bom samaritano mostra para nós um especialista da lei, buscando de Jesus uma resposta para a vida eterna. E qual é o maior bem que nós podemos receber? A vida eterna. Silvio Santos, antes de falecer, ele disse em uma entrevista que dinheiro para ele não era fator de preocupação. Ele poderia parar tudo e apenas ficar quieto, curtindo com a família dele, porque dinheiro jamais ia faltar para ele. Jamais ia faltar para a família dele. Bom, mas graças a Deus que ele teve tempo, como um judeu, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida eterna está ligada, está conectada com a nossa prática de vida cristã em ação social. A parábola nos ensina que um homem é assaltado e deixado quase morto à beira da estrada. Ali passa o sacerdote, ali passa o levita, e eles se fazem indiferentes. Nós tivemos um testemunho do nosso próprio pastor Fredson, falando, quando a gente estava descendo do monte, eu estava junto, e nós fomos abordados por um senhor pedindo esmola, e nós falamos, não temos nenhum trocado aqui agora. E continuamos a nossa descida, indo para o carro. Cadê a menina, a Rafa? Quando nós olhamos assim para a Rafa estava orando para o moço, falando de Jesus. Queridos, às vezes nós somos indiferentes como esse sacerdote e esse levita. Não tínhamos trocado, mas nós poderíamos ter falado com ele, olha, de Jesus. A minha sobrinha, eu disse quinta-feira para os irmãos, ela vendendo as suas bijuterias na cidade, ela ainda não tinha vendido nada, mas quando ela depara com o senhor sentado ao lado de uma moto, e ela vai conversar com aquele senhor, ela vai oferecer para o senhor, compra uma pulseirinha para sua filha ou para sua esposa, e minha irmã olhando. Aquele moço fala para minha sobrinha, olha menina, eu não tenho filha e não tenho esposa. Eu era casado, mas pouco tempo depois que eu casei, eu descobri que eu tenho 2 tumores no cérebro. Eu resolvi separar da minha esposa, porque eu não quero que ela sofra o resto da vida dela, o resto da minha vida, dando trabalho para ela. Ele era policial, reformou, aí depois ele parou assim, ô menininha, você desculpa, eu não tenho que contar essa história para você. Eu tenho apenas que falar para você que eu não vou querer comprar a sua pulseirinha. Ela pegou e falou, olha moço, continua falando a sua história, porque eu gosto de ouvir história. Olha, eu também tenho uma história. Eu nasci com tumor no cérebro. E eu operei. E Jesus me curou. O Jesus que me curou, moço, pode também curar o Senhor. Aquele homem começou a chorar. A minha sobrinha tem 10 anos. Começou a chorar e falou, olha, menininha,
Mas eu estou velho. Talvez a cirurgia não vai resolver, eu posso morrer na cirurgia. Não, eu vou orar para o Senhor. Resumindo a conversa, aquele moço pegou R$ 100 e falou, vou querer uma pulseirinha. Mas eu não tenho troco. Não, eu estou te dando R$ 100. Você me dá o endereço da sua casa? Porque eu quero voltar em Catatal, eu quero ir na sua casa, para a gente poder conversar mais. Porque a partir de agora, menininha, você não sabe o que você fez na minha vida. Eu vou voltar a viver. A partir de agora eu tomei coragem de caminhar minha vida. Uma conversa com a menininha de 10 anos. Será que nós estamos parando para dar atenção para as pessoas que estão aí fora? Nós estamos diante de um texto bíblico. Jesus falando para um homem sábio. Um homem que conhecia a lei. Amados, não basta conhecer a lei se você não vive. O que é o principal. Esse texto fala que o samaritano, nós sabemos, considerado o inimigo dos judeus. Mas esse samaritano, ele não só sente pena, ele age, ele cuida das feridas. Será que nós estamos sendo samaritanos no meio dessa comunidade? Sabíamos que é difícil, irmão. Vivemos desconfiados, somos mineiro, uai. E mineiro é mais desconfiado ainda do que os outros brasileiros. Há muitos aí pedindo dinheiro só para droga. E o Senhor foi falando comigo. Eu fiquei até 11h30 da noite ontem. Porque eu pensei que eu tinha a mensagem pronta e não era para pregar outra mensagem. Deus falou comigo, mesmo aquele que você sabe que mexe com droga, você pode falar do meu amor para ele. Você pode não dar o dinheiro, você pode não dar o que de comer, você pode não dar uma roupa, mas você pode falar do meu amor, porque eu também morri por ele. Prática cristã, irmãos. Cadê a igreja? Às vezes ficamos muito preocupados, muito dentro de nós, conosco. Jesus está chegando, igreja. Nós precisamos estar realmente preparados e Jesus vai cobrar de nós. A minha salvação, a minha vida eterna está ligada, conectada com prática de ação social. A verdadeira compaixão se manifesta em ações concretas. Como podemos ser samaritanos em nossa comunidade? É um desafio para nós. A importância da ação social. Jesus nos chama a ir além das palavras. Jesus chama a igreja para demonstrar amor. Jesus está chamando a igreja, demonstre compaixão, demonstre empatia. A igreja, além da distribuição de alimentos, de visitas, nós podemos ir além. Nós precisamos reconhecer, irmão, o quanto o Senhor é maravilhoso para nossas vidas. O quanto você é útil. O quanto você pode fazer mais, fazer melhor. Outra coisa que me chama a atenção. O chamado de ação social é para todos. Em Lucas 10:36, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? É para todos nós. Somente o samaritano teve compaixão, mas a compaixão, o amor pelas vidas, é também para o sacerdote, é também para os levitas, é também para toda a igreja. Precisamos, irmãos, ser proativos em ajudar o próximo, independente de quem sejam. A nossa missão é essa. E bate contra os nossos princípios. Bate. Eu sei que bate. Eu já testemunhei para a igreja que bate. Quando a gente morava aqui no Indaiá, havia uma mulher pedindo esmola, queria entrar dentro do prédio. Aí quando o Felipe chegou, abriu o portão e entrou, ela veio correndo,
Felipe fechou o portão. Eu quero entrar aqui. O que você quer? Não, aquele rapaz que eu joguei, meu sobrinho. Falei, meu Deus. Aquele menino é seu sobrinho? É, meu sobrinho. Falei, então você é minha cunhada. É desse jeito, irmãos. Todo dia eu vejo essa menina na rua aí. Todo dia. E a primeira coisa que Deus falou comigo, agora você vai falar do meu amor para ela. Não apenas ficar correndo, desviando. Quando ela está na porta do EPA, eu passo para o outro lado. Quando ela está na porta do BH, eu passo para o outro lado de cá. Porque eu sei o que ela quer. Agora, eu preciso fazer diferente. Estou falando aqui a verdade minha. Nós somos indiferentes, às vezes, com algumas pessoas. E falamos do amor. Pregamos o amor. Começa aqui. O quanto nós temos que consertar no que tange a prática cristã na ação social. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 35. Quando falamos em ação social, estamos falando de ação social expressando o amor de Cristo. Primeiro, nós falamos da ação social no chamado para servir. Agora, o segundo ponto, expressando o amor de Cristo. Mateus 25, 35. Porque tive fome e me desses de comer. Tive sede e me desses de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ação social é de suma importância na nossa vida, irmãos. Jesus fala em ajudar aos necessitados. Então, a primeira parte desse sermão não é meramente palavra minha, da minha inteligência, do meu QI. É bíblico. O próprio Jesus, ele expressa para nós a importância de ajudar os necessitados como se estivéssemos ajudando a ele próprio. Eu tenho dificuldade de ajudar um morador de rua, um bêbado. Vamos ser sinceros. É essa a nossa reação. Para você mudar essa reação, lembra, se você ajuda, você está ajudando a Cristo. Porque Jesus pagou um preço pela vida dele. Então você vai começar a mudar a sua forma de pensar. Você vai começar a mudar a sua forma de sentir, de agir. O Evangelho, irmãos, é poder transformador. O poder transformador do Evangelho vai além de cura, vai além de libertação. O projeto de Deus é maior, é superior. O poder do Evangelho é para transformar vida, caráter. O maior avivamento é quando há transformação de caráter. Avivamento não é
apenas o barulho. Avivamento é mudança de vida. Avivamento, olha, avivamento vem de vida. E vida vem de quê? De Deus. Deus é vida. Você precisa ser cheio de Deus para ter vida. Quando você olha a palavra de Deus, lá em Mateus 14, quando ele alimenta os famintos na multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus multiplica pães e peixes, ele está dando um exemplo para nós. Precisamos cuidar das pessoas. Não apenas ensiná-la a Bíblia. Não apenas falar para ela, olha, Jesus está no controle. É muito fácil, Jesus está no controle, mas na minha casa está faltando isso, está faltando aquilo outro. Quando eu conversei com uma irmã que a mãe está hospitalizada, estava hospitalizada, agora está melhor, graças a Deus. Aquela irmã falou comigo, pastor, eu estou perdendo a esperança, pastor, eu estou perdendo a fé, nada está dando certo, eu não vejo nenhuma melhora. Hoje eu fiquei sabendo que a mãe dessa irmã já está dentro de casa fazendo café. A sogra da Lindaura. Já está fazendo cafezinho. Já está na atividade dentro da casa dela. Jesus continua sendo Deus, irmãos. Jesus continua agindo. Mas a igreja precisa acordar, a igreja precisa entender, Deus tem me dado vida, Deus tem me capacitado, Deus tem adestrado as minhas mãos, eu preciso fazer algo para esse Deus. Jesus não multiplicou pães e peixes, simplesmente para um momento. Ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes para mostrar para os discípulos, para mostrar para a igreja, o meu povo precisa de cuidados. Quando nós olhamos para Jesus, o Jesus homem, o Jesus histórico, nós vemos Jesus cuidando, através de cura, através da libertação daqueles marginalizados. Está na Bíblia. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, estão repletos de passagens bíblicas, mostrando Jesus curando, libertando, e mostrando Jesus também fazendo ações sociais, além de cura e libertação, dentro da família, num casamento. Alguém convidou Jesus para um casamento, e em um determinado momento da festa acabou-se o vinho. Todos conhecem a história. Quando Jesus se faz presente nas nossas vidas, altas transformações hão de acontecer. Você não vai ser envergonhado, você não vai padecer, você não vai ficar sem resposta, não vai faltar cura, não vai faltar libertação. Quando Jesus está no comando, quando você faz questão de estar servindo a Jesus com integridade, com coração, Jesus compadece. As nossas orações têm um poder de mover as mãos poderosas de Cristo. Amados, ação social como expressão do amor cristão. Essa eu quero ler com os irmãos, 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha que passagem maravilhosa. Primeira carta de João, capítulo 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Ô, meu irmão, você acha que foi fácil ontem ficar até 11h30 da noite? Ação social, um desafio. Eu nunca preguei sobre ação social. É inédito essa pregação minha, eu nunca preguei sobre esse assunto. Já preguei esses textos, mas com outra visão. Olha, na Bíblia, irmãos, vemos o amor de Deus em nós.
ele se manifesta em ações concretas. O amor de Deus em nós não manifesta de palavras, nem de puras emoções, mas é concreto. Assim nós também precisamos. Não amemos de palavra nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. É diferente, irmãos. A palavra do Senhor diz: não basta apenas falar de amor, devemos viver esse amor através de nossas atitudes. Tiago capítulo 2, versículo 14, nós vamos ler até o versículo 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que adianta? A minha sobrinha podia ter falado com ele: você não quer comprar pulseirinha, você não tem esposa, não tem filha? Então, obrigado. Vou sair. Mas ela fez ao contrário. Ela não saiu. Mas, só era casado e não é mais? Porque adoeceu? Amados, a fé sem obra é morta. É de suma importância apoiar aqueles que estão em necessidades. A Bíblia confirma. Em momento algum você vai ler uma frase minha nessa mensagem. É só Bíblia. É só versículo da Bíblia. O impacto da ação social na comunidade. Olha que coisa. Se a igreja entender isso, se a igreja abraçar realmente a causa social, olha o que nós podemos fazer. Transformação individual e comunitária. A atitude da igreja em querer viver a prática da palavra. A atitude da igreja ao entender a ação social como princípio bíblico, isso gera transformação individual e gera transformação numa comunidade. As ações sociais podem transformar vidas, não apenas através do auxílio material, mas também levando esperança e o evangelho às pessoas. Isso é muito sério, irmãos. A nossa responsabilidade, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos honrado. Nós podemos falar aqui com a boca cheia e peito estufado. Verdadeiramente, até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos abençoado. Agora, eu estou sendo um bom samaritano? Eu posso melhorar? O papel da igreja. A igreja precisa ser um agente de transformação na comunidade. Fazer diferença, irmãos. Me colocaram uma vez para participar da reunião da Câmara, lá de Catas Altas. Eu trabalhava na prefeitura. Falei, o secretário do prefeito nunca vem aqui na Câmara. Aí eu fui participar de uma reunião da Câmara. E eles começam rezando o Pai Nosso. Eles rezando o Pai Nosso. Mas hoje o pastor Pierre está com a gente. O pastor Pierre podia rezar o Pai Nosso conosco. Falei, eu tenho algo diferente. O Pai Nosso vocês rezam todo dia, todas as reuniões. Eu quero fazer uma oração diferente com vocês. Aí virou praxe, toda a reunião da Câmara ter uma oração, além da reza do Pai Nosso. E essa oração gerou 2 vereadores para Cristo Jesus. E até hoje continua. Há uma oração na Câmara de Catas Altas, além de uma reza. Qual é a diferença que você está fazendo? O papel da igreja. Nós podemos transformar a nossa comunidade. Nós podemos transformar vidas. Na época da pandemia, a porta aberta. Nunca mais vi esse rapaz. Mas entrou um rapaz todo tatuado ali, chorando, me pegou nos meus 2 braços com força e falou comigo.
moço, eu estou passando aqui só para falar para você, eu vou suicidar daqui a pouquinho. Minha vida está assim, 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 assado. Ele queria entrar no banheiro para depois sair e suicidar lá embaixo. Falei, você pode ir no banheiro, mas primeiro nós vamos conversar aqui. Fiquei assustado na hora. O cara segurou meus 2 braços, com força, com muita raiva. Eu fui olhando para ele e comecei a orar na mente, só no pensamento, ouvindo ele, bem arisco. Aí quando ele começou a se quebrantar, aí sim, ele derreteu e veio de joelho aqui na frente e fez a confissão de Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E falou, moço, mudei de ideia. A vida é mais preciosa do que eu penso. Podemos fazer diferença, irmãos. Podemos fazer diferença se a igreja verdadeiramente unir num propósito de mãos unidas. Você não sabe o quanto Deus vai operar. Deus opera muito quando Ele vê a unidade, a união das pessoas. Cada um de nós podemos fazer diferença na vida do outro através de pequenas ações diárias. Eu estava estudando para ser pastor, fazer a prova para ser pastor. Eu tinha uma bicicleta lá em Catas Altas, eu pegava a bicicleta, saía de casa às 5 horas da manhã, ficava até 11 horas na beira da lagoa, uns 6 quilômetros longe de casa. E na hora de voltar, eu passava na frente de um prostíbulo. E pouco depois daquele prostíbulo, havia uma casa de uma irmã. Eu tive 2 experiências marcantes ali. A primeira foi na porta do prostíbulo. A bicicleta travou comigo. Quando eu virei a bicicleta para trás, ela rodava. Para frente, ela não rodava. Falei, eu? Deus falou comigo, vai lá no prostíbulo e fala do meu amor para aquelas mulheres que estão ali pegando carona. Falei, tá doido. Filho de Tião Barbeiro, estudando para ser pastor, na porta de um prostíbulo, falando com... Vai lá. Mas, Senhor, elas jamais vão para a igreja. Vá, porque quem vai levar o povo para a igreja sou eu. O seu papel é falar do meu amor. Eu peguei e fui e falei para aquelas mulheres. 2 eram desviadas. Nunca mais vi aquelas mulheres. Eram desviadas. Fazia parte do louvor. Cantavam no altar de uma igreja. Decepções, frustrações, deixaram Jesus. Ninguém abraçou aquelas vidas. O resultado foi a prostituição. Naquele dia, no domingo, no primeiro domingo após isso, 7 pessoas aceitaram Jesus na igreja. A primeira vez que teve um número grande de pessoas aceitando Jesus. A igreja só tinha 5 pessoas. Foi para 12. No outro final de semana, voltando para estudar, passando na porta do prostíbulo, a bicicleta foi bem. Mas quando eu passei na porta da casa da irmã, a irmã falou assim, ô, irmão Pierre, a paz do Senhor. Eu falei, a paz do Senhor, minha irmã. Eu continuei. Deus falou, volta. Mas, Senhor, volta lá. Eu volto, Senhor. Quando eu cheguei lá, ô, irmã, tem água aí, irmão? Eu estou com sede. Dá uma aguinha fria para me tomar aqui, nunca poder acabar de chegar em casa. Eu tenho que pedalar mais um pouquinho. Tomei uma água, tomei um cafezinho. Eu não sabia o quanto. Eu não sabia o quanto de importância era parar na casa de alguém. Aquela mulher chegou na igreja e falou, gente, pela primeira vez na vida, eu recebo a visita de um futuro pastor. Ele já é pastor para mim. E aquela mulher esparrodou para Catas Altas toda.
Eu fui da igreja tal, nunca foi um obreiro lá me visitar. O irmão Pierre foi na minha casa e tomou café. Ele tomou café comigo. O filho dela, doente mental, epilético, nunca deixou de participar de uma reunião da Câmara. O dia que ele faleceu, naquela época não tinha velório ainda em Catas Altas, podia pôr o corpo na igreja. No dia que ele faleceu, a mãe falou, olha, o Davi ia ficar aqui na igreja, né, pastor? Porque frequentava aqui e é católica. Mas ia ficar aqui. Vai ficar aqui. Aí chegaram um monte das mulheres da igreja católica, com terço, vela, para acender vela dentro da igreja, rezar terço. Eu falei, aqui não. Aqui não. Você sabe quem eu sou? Eu sou a irmã do prefeito, o seu patrão. Eu falei, ele é meu patrão lá na prefeitura, aqui eu sou o pastor. Ele é autoridade lá na prefeitura. Lá eu sou funcionário. Aqui eu sou autoridade também. A mãe do Davi, ela virou e falou, olha, pastor, eu vou falar com o senhor Juca agora. Foi a primeira a me defender. O prefeito falou, olha, lá na igreja do pastor Pierre, lá quem manda é o pastor. Ele é o pastor, ele dá as ordens lá. Respeita o local lá. Queridos, qual é a marca que você está fazendo? Qual é a marca que você está fazendo? Eu te convido nessa noite a refletir. Deus tem chamado a igreja para ser agente de mudança na comunidade. Você está pronto para isso? Nós somos chamados em agir em amor, seguindo o exemplo de Jesus. E eu te convido nesse momento a fazer uma reflexão. Como nós podemos envolver ativamente nas ações sociais? Seja individualmente ou através da igreja. Feche os seus olhos. É momento de você fazer uma reflexão. Ação social. O nome já indica atitude. Atitude para com a sociedade. Eu te convido que você possa, no seu lugar, fazer uma oração a Deus, pedindo, Deus, Senhor, abra os meus olhos, que os meus olhos sejam abertos para que eu possa ver as necessidades ao redor, que você possa falar com Deus nesse momento, Senhor, me dê coragem para agir com amor e compaixão. Eu posso, Senhor, eu posso fazer mais na obra social. Eu posso, além de doar uma roupa, além de doar um alimento, eu posso fazer mais na obra social, porque eu entendo, Senhor, a importância da vida eterna.